Olá, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula de ciências começando comigo, professora Larissa. Sejam muito bem-vindos. E nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do sistema respiratório. Então, lembrando aqui a nossa retomada, nas nossas aulas passadas, nós trabalhamos sobre as estruturas do sistema respiratório. Então, nós conhecemos lá desde as vias respiratórias, todo o trajeto do ar até chegar lá nos pulmões, nos alvéolos. Nós estudamos os movimentos respiratórios de inspiração e expiração. Vimos as trocas gasosas, a hematose, como é que ela acontece e por que ela é importante. E entendemos que a respiração é um processo fundamental à vida. Por quê? Porque nós utilizamos o oxigênio, as nossas células, utilizam o oxigênio na reação ali para poder liberar energia. E isso nos mantém vivos, tá? Então, por isso que é um processo fundamental. Nessa nossa aula, então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a saúde desse sistema, alguns problemas aí também, tá? Então, vamos primeiro aqui nessa retomada de conteúdos ainda das nossas aulas passadas, vamos tentar exercitar aquilo que a gente aprendeu? Então, temos aqui um exercício que diz o seguinte: observe a imagem e responda. Então, nós temos as estruturas do sistema respiratório indicadas por números. Na letra A, ele pede o seguinte: onde ficam localizados os alvéolos pulmonares? Pelo próprio nome, a gente já consegue ter uma ideia. Então, você pode responder com a palavra ou com o número que está indicando a estrutura. Na letra B, ele quer saber qual é essa estrutura indicada pelo número 2. Como é que ela se chama? E na letra C, a estrutura indicada aqui pelo número 4. Como que ela é denominada? Vamos lá tentar responder? Lembra das nossas aulas passadas? Eu já volto para a gente corrigir.
Conseguiu resolver? Eu espero que sim. Então vamos ver se você acertou. Na letra A, os alvéolos pulmonares, como o nome já diz, né? Pulmonares. Então eles ficam nos pulmões. Nessa região, né, indicada aqui pelo número 5, lá na pontinha do que a gente chama de bronquíolos, lembram? Na letra B, essa estrutura, esse tipo de um cano, né, esse canal por onde o ar desce, como que ele é chamado? A nossa traqueia. E na letra C, essa estrutura indicada pelo número 4, você conseguiu lembrar o nome dela? Quando a traqueia bifurca, quando ela abre, né, e vai entrar ali nos pulmões, se ramificando, a gente chama de brônquios. E aí depois os brônquios se ramificam, formando os bronquíolos, né? Mas o número 4 estava indicando então os brônquios, tá? Então só retomando, relembrando aqui as vias respiratórias, né? Nós temos as cavidades nasais, onde o ar é filtrado, aquecido, umedecido, lembram? O ar passa pela faringe, pela laringe, desce pela traqueia, onde a gente viu que tem cílios, que também filtram o ar. E aí chega lá nos brônquios, os brônquios se ramificam, formando os bronquíolos, o ar passa e finalmente chega lá naquele monte de, tipo umas bexiguinhas microscópicas, que são os alvéolos pulmonares. E aí é neles que acontecem as trocas gasosas. Então, seguindo aqui, lembram que além dessas vias respiratórias, nós temos ainda no sistema respiratório um músculo que fica embaixo dos nossos pulmões. Nós falamos dele, o diafragma. Então, olha só, eu trouxe aqui um modelo didático bem simples. Talvez alguns de vocês já até tenham feito em algum momento ou já tenham visto, né? Esse é um modelo didático para explicar, para a gente entender um pouquinho do movimento, a questão do diafragma na nossa respiração. Então, olha só, aqui simulando, né, a garrafa PET, como se fosse a nossa caixa torácica, essa região, como se fossem as cavidades nasais, né, onde acontece a entrada do ar, o tubinho, a nossa traqueia, né, por onde o ar desce. Quando ele bifurca nessa região que ele abre, seriam os brônquios. E representados pelos balões aqui, pelas bexigas, seriam os pulmões, onde lá dentro, né, estariam os bronquíolos, os alvéolos pulmonares. E essa bexiga de baixo, cor de rosa, ela está simulando como se fosse o diafragma, um músculo que só os mamíferos têm. O que a gente viu da inspiração e da expiração, os movimentos que acontecem aqui? Então, lembram que na inspiração, a gente viu que a caixa torácica se eleva, ela aumenta de volume, né? Quando a gente inspira. E a gente viu que quando a gente inspira, o que acontece mesmo com o diafragma? Você lembra? Ele sobe ou ele desce? Quando ele está contraído, ele desce, ele abaixa. Então, olha só, eu vou puxar ela para fazer a descida do diafragma e olha o que acontece com as bexigas. Eu solto, as bexigas voltam a esvaziar. Quando o diafragma desce, as bexigas enchem. Ou seja, quando o diafragma desce, os pulmões se enchem de ar, né? Essa pressão faz com que o ar entre e encha os nossos pulmões. Então, diafragma desce, contraído, pulmões enchem, diafragma relaxado na expiração. Quando ele sobe de novo, o ar é mandado para fora do nosso corpo. Tá? Então, só para a gente visualizar, né, o movimento aí do diafragma, ok? Seguindo aqui, então, temos um quiz e neste quiz diz o seguinte: na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. Ao se contrair, o que acontece com o diafragma? A gente acabou de ver no experimento. E a cavidade torácica, o que acontece com ela? Ela aumenta ou diminui de volume? Os termos que completam corretamente esses espaços, essas lacunas, são, na opção A, sobe e diminui. Na opção B, desce e aumenta. Na opção C, sobe e aumenta. Ou seria a opção D, desce e diminui. Então, com base no experimento que você acabou de ver, responde aí.
E então, como a gente acabou de ver na inspiração, quando a gente inspira, né, puxa o ar, o diafragma e os músculos que estão entre as nossas costelas, eles vão se contrair. Quando eles se contraem, o que acontece com eles? O nosso diafragma, quando está contraído, ele abaixa, como a gente viu no experimento. E quanto à nossa cavidade, a nossa caixa torácica, essa região do peito, ela aumenta de volume. Por quê? Olha só o movimento de inspiração, ó. Perceberam como aumenta o volume da caixa torácica? Então, a caixa torácica aumenta de volume, enquanto o diafragma está descendo. Quando ele desce, ele permite que os pulmões se encham de ar, né? Então, a nossa resposta correta aqui era a alternativa B, porque o diafragma desce, ele abaixa, enquanto que o volume da cavidade da caixa torácica aumenta. Isso na inspiração. Na expiração é o inverso, certo? Seguindo então, nessa nossa aula eu já comentei, os objetivos são conhecer algumas das doenças que afetam o sistema respiratório e principalmente identificar, fortalecer hábitos no nosso dia a dia que vão ajudar a preservar, a cuidar bem desse sistema, tá? Às vezes, né? Aula de ciências, estudou lá o corpo humano, sempre a gente estuda doenças, perceberam? Nossa, mas essa professora só traz doença. Não, o objetivo é justamente a gente identificar as doenças e saber o que fazer para não tê-las, né? Para a gente ter saúde, certo? Então vamos lá. Antes, uma questãozinha ainda com base nas explicações das nossas aulas passadas. Você lembra? Qual é a finalidade do espirro para o sistema respiratório? Por que a gente espirra? Tenta explicar aí.
Conseguiu lembrar? Então, nas aulas passadas, aliás, não foi só em uma, nós falamos que o nosso organismo, ele tem mecanismos, né, para tentar impedir que partículas entrem no sistema respiratório. Então, quando a gente espirra, é uma tentativa involuntária do nosso organismo jogar para fora, não deixar aquilo entrar no sistema respiratório, certo? Então, é um mecanismo de defesa, né, do nosso organismo. Agora vamos dar uma olhada em algumas notícias, tá? Essa notícia aqui foi do dia 2 de maio de 2018 e olha só, 9 em cada 10 pessoas no mundo, não estamos falando do Brasil, tá? No mundo inteiro, respiram ar poluído, segundo a Organização Mundial da Saúde. Você pode ler toda a matéria na íntegra, né? Fazendo o escaneamento aqui do QR Code. Mais uma matéria da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ar poluído é um dos principais riscos ambientais para a saúde. Matéria de 2019. Agora, com base nessas duas matérias, responde aí, qual o principal veículo de propagação de doenças respiratórias e por quê? Então não basta dizer qual é o veículo, né, o maior, mas por que você acha que este veículo é o maior, o que mais transmite doenças ou causa doenças respiratórias? Tenta responder aí com as suas palavras, com base no que você já tem até aqui de conhecimento. Vou te dar um pouquinho de tempo aí e nós retornamos para conversar sobre isso. Então, se você respondeu, né, que é o ar o maior veículo de transmissão, está corretíssimo. A maior parte das doenças respiratórias são transmitidas, né, através do ar. Mas o porquê? Olha só essa imagem aqui. É uma imagem rara? Infelizmente não. Em muitas regiões do país, em muitas regiões do mundo, isso é uma realidade cotidiana. Isso é algo que se verifica com frequência. Tudo isso aqui não é neblina, toda essa nuvem, essa imagem ofuscada que a gente vê é poluição, seja de fábricas, né, seja de veículos que estão liberando gases na atmosfera. Então, o ar poluído é um dos principais veículos de propagação de doenças. Por quê? Olha aqui, porque o ar contaminado com vírus, com bactérias, né, com seres patogênicos que a gente já estudou, são aqueles causadores de doenças, também com gases tóxicos, né, com poeira,
acaba sendo um veículo de propagação de doenças respiratórias, tá? Então, esse alerta que muitas doenças, né, vão se agravando, que a saúde humana vai sendo prejudicada pela questão do ar, não é um alerta novo. E por isso, mais do que nunca, é fundamental a gente trazer esse debate, pensar daqui para frente. O que a gente vai fazer para minimizar essa questão, né, do ar poluído? Porque isso nos afeta diretamente, tá? Vamos conhecer então algumas dessas doenças respiratórias. Será que você conhece? Sabe dizer que doença é respiratória ou não? Sabe o nome de alguma delas? Então vamos ver através de um teste, um desafio aqui. São doenças respiratórias todas, exceto uma. Qual delas não é respiratória? Vamos ver se você sabe identificar. A letra A, a gripe. A letra B, pneumonia. A letra C, anemia. Ou a letra D, bronquite? Qual delas não é respiratória? A gripe é uma doença respiratória, né? Ela afeta as vias respiratórias, principalmente ali, né? O nariz começa a escorrer, a tosse, e ela é transmitida facilmente pelo ar. A pneumonia, nós vamos estudar nessa aula. Ela também é uma doença respiratória, tá? A anemia, nós já estudamos sobre ela em outras aulas lá para trás, aulas de nutrição. Você está lembrado o que a anemia provoca? Ela é uma doença do sangue, não respiratória, embora ela prejudique justamente a distribuição de oxigênio, né, no nosso corpo, tá? Mas ela é uma doença do sangue e não respiratória. E a bronquite é também uma doença respiratória que, se você não conhece, você vai ficar sabendo nesta aula. Então vamos lá. Gripe e resfriado é a mesma coisa? Será? O que você acha? Na realidade, são duas infecções virais, então são provocadas por vírus, tá? A transmissão das duas ocorre pelo ar contaminado, pelo contato físico, né, de objetos também contaminados e de pessoa para pessoa. Mas existe sim uma diferença, uma não, né? Várias diferenças entre a gripe e o resfriado. Olha só. As principais diferenças aqui com relação aos sintomas, né? Febre, no caso da gripe, costuma ser comum. Febre alta, inclusive, né? De 38 graus aí. No resfriado é muito raro, a pessoa tem alguns sintomas, mas a febre não é um deles. Tosse, na gripe costuma ser uma tosse seca ou, em alguns casos, carregada de secreção, de catarro. No caso do resfriado, a pessoa pode nem ter, tá? Essa tosse, né? Dor de cabeça, na gripe ela é uma dor mais forte, no resfriado é bem raro. Dores no corpo, dores nos músculos, é comum na gripe e geralmente é intensa, enquanto que no resfriado é uma dorzinha bem mais leve. Coriza, nariz escorrendo, é comum no resfriado, na gripe pode acontecer também ou não. E quanto à dor de garganta, na gripe é comum, enquanto que no resfriado pode acontecer, tá? Também, né, ou não, mas costuma acontecer uma dorzinha mais leve quando a pessoa tem resfriado, que dura ali um dia, dois, e já costuma passar. Quando é gripe, às vezes pode acontecer essa dor de garganta, né, mas costuma não ser tão intensa, costuma ser mais muscular, mais dor de cabeça, né, e febre alta.
tá? Então, há uma diferença entre os sintomas e principalmente entre a intensidade. No caso da gripe, ela é muito mais intensa do que o resfriado. Outra doença que também afeta o sistema respiratório é a bronquite. Por que esse nome bronquite? Dos brônquios. Ite quer dizer inflamação. Tá? Então, todas as doenças que terminam com ite é sempre inflamação de alguma estrutura, alguma parte do corpo. No caso da bronquite, é a inflamação dos brônquios, que são aqueles tubos, né? A traqueia, quando ela bifurca, a gente chama de brônquios. Então, é a inflamação desses brônquios. Tá, mas e o que isso vai causar? Isso vai provocar uma dificuldade para respirar, porque menos ar, né, vai conseguir passar ali naquela região. Então, quando que uma pessoa tem bronquite, tem crises, né, de bronquite, pode ser alguma alergia que faça ela desenvolver esse quadro aí, pode ser uma infecção, pode ser uma irritação, pode ser o fumo, né, o ato de fumar, o tabagismo. Olha só essa imagem. Aqui, um brônquio normal, limpinho, o ar flui, passa ali tranquilamente. Olha um brônquio de uma pessoa com bronquite. Estão vendo essa secreção amarelada? Isso é um muco. É uma secreção meio gosmentinha que vai acabar trancando aquele canal. Isso vai dificultar toda a passagem do ar. Por isso que o sintoma da bronquite, um deles, né, é a questão da dificuldade respiratória, tá? Aqui, mesma coisa, né? Uma imagem de um brônquio limpo e um brônquio inflamado, então ele fica carregado de secreção. E além dessa questão da dificuldade respiratória, a pessoa com bronquite vai ter também tosse, e aí carregada de catarro, né? E chiado no peito. Então, quando ela respira, dá para ouvir um barulho que a gente popularmente chama aí de chiado no peito, chio de peito, tá? Tem que fazer o tratamento, né, o acompanhamento para tentar diminuir os quadros aí de bronquite e amenizar essa questão, né, de dificuldade respiratória. Com relação à asma, já ouviu falar? Asma é uma doença em que há uma inflamação lá nos bronquíolos. Então, bronquita nos brônquios. Quando os brônquios se abrem, que eles se ramificam lá dentro dos pulmões, a gente fala em bronquíolos. Neste caso, são eles inflamados na asma, tá? E isso também vai dificultar a respiração. Pode ser provocada, desencadeada também por alergias, por algum produto que a pessoa tenha inalado, né? Que irritou ali, por uma infecção, por um vírus que ela pegue, pode também desencadear a asma, tá? E até mesmo fatores emocionais. A pessoa ficar muito nervosa, alguma coisa que mexe com o emocional dela pode provocar crises de asma. E aí ela vai começar a ter, né, essa dificuldade respiratória, tá? Então é bem importante também fazer o acompanhamento médico às pessoas que são asmáticas. Olha só a imagem aqui para ficar mais claro. Um brônquio normal, bem abertinho, então o ar vai passar ali numa boa. Olha só, um bronquíolo, né? O brônquio é lá na bronquite, tá? No bronquíolo é que é a asma. Então, olha só um bronquíolo aqui de uma pessoa asmática, todo inflamado. Olha como tá estreito o canal, a passagem do ar. Isso vai dificultar muito a respiração, né? Então, além da dificuldade respiratória, chiado também, tosse e sensação de aperto no peito por conta dessa dificuldade respiratória. Então, importantíssimo o acompanhamento médico. E a pneumonia? Eu tenho certeza que você já escutou, já ouviu falar bastante esse nome, né? Essa é uma doença que ela pode ser fatal se ela não for acompanhada, tratada, né? Diagnosticada. Por quê? Ela é uma inflamação lá nos alvéolos pulmonares, que são aquelas bexiguinhas microscópicas onde as trocas gasosas acontecem, onde entra o oxigênio e sai, né, o gás carbônico que vai ser eliminado pela nossa expiração. Então essa inflamação, como que ela acontece? Pode ser por causa de um vírus, pode ser alguma bactéria, pode ser até fungo e protozoário. Então tem vários tipos de pneumonia, tá? As mais comuns são as virais e as bacterianas.
Então aqui, por exemplo, ó, mostrando, né, a entrada de vírus no organismo, se esses vírus causadores de pneumonia ou bactérias entram pelo sistema respiratório e se instalam lá nos pulmões, a pessoa vai desenvolver essa inflamação no alvéolo, tá? É isso que caracteriza a pneumonia. E o que a pessoa sente quando tem pneumonia? Os sintomas mais comuns, primeiro, uma febre alta. A febre é um sinal, é um pedido de socorro do organismo. É para mostrar que tem alguma infecção, para mostrar que tem algo errado. Dor no tórax, então bastante dor. Quando a pessoa inspira, dói o peito, dói até as costas. Tosse, bastante tosse carregada e dificuldade, respiração ofegante, né? Ela respira assim com muita dificuldade. Então, olha só a imagem aqui. Olha um alvéolo limpinho. Olha um alvéolo de uma pessoa com pneumonia. Ele fica todo entupido, todo carregado de secreção, de muco, né? E isso vai fazer com que a pessoa perca a sua capacidade respiratória. Por isso que é tão essencial tratar essa doença, acompanhar para que, né, ela seja curada totalmente. Se ela impedir essas trocas gasosas, isso pode ocasionar a morte da pessoa. Tá, até aqui a gente falou de algumas doenças transmitidas aí pelo ar, né, contaminado. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já reparou, já prestou atenção que no inverno as doenças respiratórias elas são muito mais comuns do que no verão? Agora, eu quero que você reflita e escreva aí, por que no inverno são mais comuns as doenças respiratórias? O que você acha que é responsável por isso? Por que seria no inverno, né? Seria não, mas por que no inverno é muito maior o índice de doenças respiratórias? Responde aí, eu já volto para a gente corrigir.
E então, qual foi a sua explicação? Foi porque é muito mais frio, a temperatura mais baixa? Se foi isso, então vamos fazer algumas observações, vamos fazer uma correção aqui. Na realidade, não é exatamente por conta das baixas temperaturas, não é só isso, tá? Muita gente pensa, porque tá frio. Não é. Olha só, o aumento da incidência, né, dos casos de doenças respiratórias no inverno se devem pelas seguintes questões. Ambientes fechados, pouco ventilados. Então, muita gente acaba no inverno não abrindo janelas, entra no ônibus, não abre as janelas, na sala de aula, quem é meu aluno presencial sabe que eu já chego e já olho se está tudo aberto. É importante deixar o ar circular, né, ventilar. Não podemos, mesmo que esteja frio, tá? Não podemos deixar o ar fechado, né, sem circulação. O aumento da poluição do ar também. No frio, a poluição tem muito mais dificuldade de subir para a atmosfera e ela fica retida nessa região atmosférica que nós estamos respirando. Então, a gente respira muito mais poluição no inverno do que no verão. E o outro fator também são as mudanças bruscas no clima. Então, às vezes, a gente tem dias quentes, daqui a pouco já dá aquela esfriada brusca, né? O organismo estranha também, tá? Então, são esses os fatores responsáveis pelo aumento de doenças respiratórias no inverno. Então, lembre sempre arejar o ambiente, né? Deixar janelas, portas abertas, por mais frio que esteja. É claro que agora é uma pandemia, a gente está mais ligado nisso. Mas quando tudo isso passar, a gente precisa manter esses cuidados também. Outra doença, também respiratória, é a tuberculose. Ela é causada por uma bactéria, tá? Essa bactéria com este nome aqui, Mycobacterium tuberculosis, esse é o nome científico dela, mas a gente chama de bacilo de Koch, tá? Então, Koch foi o nome do pesquisador que descobriu essa bactéria, então ela tem esse formato de bacilo, por isso que a gente chama de bacilo de Koch. Essa tuberculose, ela é uma doença super grave, tá? Que tem cura, o tratamento é longo, mas ele precisa ser feito porque, olha o que acontece, o tecido, as células do pulmão vão sendo destruídas. Olha só aqui a imagem, a gente tem vários pontos aqui, ó, onde já aconteceu essa destruição, né, do tecido. E ele vai sendo substituído por um tecido mais fibroso, o que vai dificultar muito as trocas gasosas, tá? Então é essencial tratar, tem cura, tá? Mas não pode demorar o diagnóstico, né? Senão a doença vai se agravando. Um exercício aqui, vamos ver se você consegue identificar que doença é essa. Diz o seguinte, os vírus que causam, aí você vai identificar a doença, entram pelo nariz e se instalam nas células da cavidade nasal, no interior do nariz, né? E da faringe, causando a inflamação dessa região. Os sintomas, que incluem nariz entupido ou escorrendo, tosse, mal-estar, iniciam-se geralmente 1, 2 dias depois do contágio, depois de ter inalado esse vírus. Não há remédio que cure essa doença, mas tem remédio para aliviar os sintomas, para a pessoa não ter esses sintomas aí. Que doença é essa, com base nesses sintomas? A tuberculose, na letra A. Na letra B, a pneumonia. Na letra C, o resfriado. Ou a letra D, a gripe?
E então, primeiro que está falando, né, que é um vírus que entra pelo nariz e se instala nessa região de cavidade nasal e também na faringe, né, que já está mais próxima à garganta, inflamando a garganta. Fala ainda, né, que causa nariz entupido, tosse, mal-estar, que vão se iniciar 1, 2 dias, geralmente depois que a pessoa adquiriu, né, esse vírus aí sem ter percebido. Não tem remédio, não tem uma cura, é o nosso próprio sistema imunitário que combate esse vírus. Mas tem remédio para amenizar, para tirar todo aquele mal-estar, né? Que doença é essa? Você respondeu aí. Nós temos duas doenças, né, com esses sintomas bem parecidos, o resfriado e a gripe, tá? Então, neste caso, né, falando aqui a respeito da tosse, do mal-estar, do nariz e a garganta infeccionada, tem muito mais chances de ser uma gripe, né, do que um resfriado, tá? Então, tanto o resfriado quanto a gripe, os remédios amenizam os sintomas, mas é importante a gente saber que são as nossas células, né, o sistema imunitário que vão combater esse vírus, tá? Então, é importante a imunidade. E aí, só relembrando aqui alguns hábitos, né, que vão prejudicar o sistema respiratório, além do ar poluído, o tabaco, né, o tabagismo, também é sem dúvida um dos principais responsáveis por doenças respiratórias. Olha só algumas curiosidades. O tabagismo é uma doença, é uma dependência química, né, da nicotina, que tem relação não só com câncer de garganta, como muita gente pensa, ou de pulmão, mas com 50 tipos de doenças diferentes. Esses dados são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, tá? Estima-se que no Brasil, a cada ano, cerca de 157 mil pessoas morram devido a alguma doença que foi agravada, provocada pelo tabagismo, tá? Então, neste site, vocês podem consultar outras informações também. E aí, a última questão dessa nossa aula de hoje. Quais são os hábitos que fortalecem, que ajudam a preservar a saúde do nosso sistema respiratório? E o que cuidados a gente deve ter no nosso dia a dia? Vamos lá?
Então são várias atitudes pequenininhas no nosso dia a dia que fazem grandes diferenças. Olha só, primeira coisa, né, não chegar perto nunca, né, deste vício do cigarro, tá? Atividades físicas, elas fazem o sangue fluir melhor, né? Fazem toda essa oxigenação aí melhor. Então, ajuda a preservar, a fazer, manter essa saúde do nosso sistema respiratório, se hidratar, uma alimentação saudável, né? Não faltar os nutrientes necessários aí para o nosso organismo. E claro, a gente precisa também pensar na questão do ar poluído, né? Como diminuir essa poluição. Isso também vai fazer a diferença, não só para nós, mas para todas as pessoas. Fazendo o fechamento aqui, então, olha só, lembrem-se que no YouTube, no canal, vocês conseguem encontrar as aulas, né? Para rever, se necessário. Acessem os materiais, estejam com as atividades em dia, não deixem acumular, né? Estejam atentos aos recados dos professores, façam suas anotações, tá? E sempre faça o seu melhor, né? O que você planta agora, você colherá mais tarde, seja em termos de conteúdo, né, que você vai aprender, seja na sua vida, os seus hábitos, tudo que a gente faz, tá? Desde já, vocês são novos, né? Mas tudo que você faz, mantém de hábitos saudáveis, lá na frente vão fazer muita diferença na sua qualidade de vida, na sua saúde, tá? Então, agradeço a sua atenção, te espero aqui na nossa próxima aula. Se cuida!